palavra vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando crescer, ainda que ele venha se desviar, ele vai se lembrar do ensinamento. Mas hoje é difícil você ver uma família ensinando o filho no caminho que deve andar. Como se proceder? E aí fica um alerta para nós, aqui nessa situação desses dois irmãos, aonde chega ao extremo de um tirar a vida do outro. Meu Deus! Pensa para a tristeza dos pais, ver que um filho tirou a filha do outro. Uma notícia triste. Para uns seria até o fim. Mas aí, meus amados irmãos, nós temos que buscar Deus para a nossa vida todos os dias. Soltar uma marca, soltar um volume. Muitas vezes você está se ocupando uma cadeira, você está se ocupando um cargo. A presença de Deus não está constante. E aí Deus vai permitir o vento vir. Vai desmoronar, não tem jeito. Porque Deus não está no controle. Deus não está na direção. Deus não está com uma coluna do centro. Então, meus amados irmãos, não adianta depois chorar. Não adianta colocar a culpa no Satanás. A função dele é matar, roubar e destruir. A gente sabe disso. Mas qual é a nossa função? Não é o inverso dessa? Em vez de matar, buscar Deus. Fazer Ele. Estar na vigilância constante. Para que a paz possa reinar. Para que o amor possa reinar. Para que a mansidão possa acontecer na família. E eu falo isso, meus amados irmãos, por experiência própria. O vento bateu, desmoronou. A culpa é do vizinho, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão? Não, culpa minha, que não vigiei. A família é como um jardim. Está ali a terra, está ali a semente. Se a gente não cuidar, acaba, morre. O jardim pode ser o mais florido, mas se você não colocar água lá, a flor vai secar. E o nosso jardim é a presença de Deus no meio da família. Todos os dias buscar Ele sem cessar. Todos os dias buscar Ele mesmo cansado. Senhor, esteja no controle da minha vida, da minha família. Guarda meus filhos, guarda minha esposa, guarda minha esposa. Eu tive por um período minha mãe de criação e ela era católica. Mas ela cumpria na doutrina. Acordava de manhã, 4 horas, pegava os livrinhos dela, começava a rezar, começava a pegar os textos. Todo dia era aquela rotina. Antes dela tomar um café, ela fazia aquela rotina. E um dia eu estava passando na frente do quarto dela, ela disse assim para mim: já rezaste? Falei: não, mãe. Já agradeceu a Deus? Não, mãe. Ela disse: pois é. Tu dorme como um burro e acorda como uma pedra. Porque a gente não se preocupa, amados irmãos. A gente nem quer saber o que foi que Deus nos livrou. Para nós chegarmos aqui, não foi a nossa força que trouxe aqui. Foi Deus. Como o presbítero disse, até em cima da hora, ele sendo um presbítero, conhecendo a palavra, muitas vezes a gente conhece, mas a questão não é conhecer, tem que praticar. Tem que colocar ela em prática. Porque Satanás também conhece a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E foi expulso do paraíso. E se a gente não se atentar, também vamos ser expulsos. Naquele grande dia, quando chegar diante do portão, Deus vai dizer: aparta de mim. Porque só conhece, não pratica. Deus quer que a gente venha praticar a palavra dele, verdadeiramente. Que o nosso coração venha ser um templo e morada do Espírito Santo. Que não venha ser um coração entulhado de coisas que nos afastam da presença de Deus. E como fazer um coração limpo para que Deus venha habitar? Abre as portas. Dá total liberdade para que o Senhor venha, limpe e tire tudo entulho. Tira a raiva, o rancor, o ódio. Que realmente a gente venha ter um amor verdadeiro. Perdoar, independente do que venha acontecer. Porque é muito fácil perdoar uma coisa simples. Não vai de confronto a ti. Mas quando é uma coisa grave, uma coisa forte, a gente não quer perdoar, amados irmãos. Dizemos que temos amor ao próximo, mas na hora que realmente para colocar esse amor verdadeiramente, não vem. Aqui eram 12 irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. E por que um tirou a vida do outro? Simplesmente porque chegou o frutinho da inveja.
A inveja chegou. Ele abriu o coração. Satanás começou a trabalhar. E aí cresceu. Veio a ira. E quando se viu, já tinha tirado a vida do irmão. Fico alerta para nós hoje. Virmos à igreja verdadeiramente buscar a presença de Deus. Não vir só para dizer para o pastor, estou aqui, pastor. Ou para dizer para o líder de grupo, estou aqui. Vir verdadeiramente, amado irmão, porque hoje, como também no passado, tem pessoas lá no mundo, num bar, que tem um coração mais aquebrantado do que muita gente que está dentro da igreja. Está praticando coisas melhores do que pessoas que conhecem a palavra de Deus e não conhecem, mas praticam aquilo que agrada ao Senhor. E por isso o Senhor tem estendido as mãos para eles, tem livrado a vida deles, tem guardado, tem protegido. Tem muitas vezes que você vê um irmão que está no mundo e é tão próspero, a paz para sobre a casa dele, sobre a vida dele, aonde ele toca a bênção. E você diz, Senhor, estou na tua casa, e por que eu te busco, eu te clamo, faço a tua obra, prego, falo missionário, participo dos grupos, e por que não acontece? É porque muitas vezes a gente só participa, amados irmãos. E se eu participar não vai adiantar, não vai resolver. Muitas vezes a gente quer vir na igreja, a gente quer uma palavrinha doce. Jesus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar. Amém, sabe disso, é lógico. Ele tem o poder sobre a mão dele. Ele faz o que ele quer, ele ressuscita, ele tira a vida, acalma o mar, abre a estrada, acalma o leão, te joga no meio da fornalha, te tira. Faz o que ele quer, o poder reina sobre ele, sobre as mãos dele. Tudo é dele, tudo é por ele. Verdade, Jeová. Deus sem nós continua sendo Deus, o poder dele não diminui, a glória dele não diminui. Agora nós sem Deus somos nada. Nós sem Deus nada acontece. Nós sem Deus não damos um passo. Se acordamos é porque Deus deu mais uma oportunidade do fôlego da vida. Verdade, Jesus. Só que muitas vezes, amados irmãos, a gente se preocupa muito com os bens materiais. Só que quando a gente morrer, amados irmãos, nem a roupa a gente vai levar, nem essa matéria-prima que muitos gastam milhões e milhões para tentar fazer uma estética, não vai levar, vai ficar. É uma carne podre, que não tem valor. Se a gente corta, a gente não consegue ficar cheirando sangue. Então, se nós não suportamos isso, para que você pegar isso? Por que não buscar o reino do céu que vai nos conduzir à salvação? Porque lá sim é uma outra morada. Só que muitas vezes a gente se aprende às coisas materiais. Aqui havia duas ofertas, umas agradou ao Senhor, outra não agradou. Um pegou o seu melhor e trouxe ao Senhor para apresentar, mas teve outro que pegou o pior e trouxe para Deus. E Deus rejeitou. É assim na nossa vida. O que estamos trazendo para Deus? Será que porque o milagre ainda não aconteceu? Será que não é a minha oferta que está feia, está ruim para Deus? E o milagre não vai acontecer? O pastor pode ficar assim, a pele do joelho, clamando a Deus, e Deus não vai operar o milagre. Como o presbítero, agora, como citou no seu testemunho, o pastor clamou a Deus e Deus atendeu. Porque se agradou dele. O coração dele naquele momento estava bom para Deus. E Deus operou o milagre. Aceitou a oração do céu intercedendo pelo outro. Mas muitas vezes você vai interceder e não vai acontecer. Vai participar de campanha e não vai acontecer. No meu estado, a gente congregava numa igreja que começou desde o início. E todo mundo tinha uma campanha. E um dia eu tive a oportunidade de levar a palavra. E antes de iniciar a palavra, eu perguntei para a igreja. Quando terminou a campanha anterior, foi dado um papel com o tema da campanha, tudo. E cada um levou para sua casa. Era para pregar na sua casa, em qualquer parte. Que lá tinha umas coisas que se a gente praticasse, Deus poderia operar um milagre. Todos tinham uma referência na Bíblia. E nessa oportunidade que eu tive no ano seguinte, eu perguntei qual foi o tema da campanha passada. Ninguém sabia, amados irmãos.
E o que adiantava estar naquela próxima campanha? Só para fazer volume? Então quer dizer que ninguém praticou. Porque ela vai praticar. E como vai vir o milagre? Não tem como. Não vai acontecer. Deus não vai inclinar os ouvidos dele. Não vai perder tempo. E muitas das vezes a gente busca a Deus com uma oração que, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas orações que Ele tampa os ouvidos. Porque muitas das vezes, amados irmãos, a gente só pede. Me dá, 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 me dá. E cadê o agradecer? Que adianta ter uma conta cheia de dinheiro e estar doente com uma enfermidade que não tem cura? Adianta, amada igreja? É verdade, Jeová. Verdade, Pai. Aleluia. Presbítero, eu vou lhe usar como um exemplo agora. Me perdoe. Não tenha como uma ofensa. O presbítero no momento está com uma dificuldade de uma perna. Se ele tivesse 10 carros agora, adiantaria? O que estamos pedindo para Deus? Que oração estamos fazendo para Deus? Para que eu quero pedir um carro se eu não posso dirigir o carro? Para que eu vou pedir uma varoa se eu não consigo ser um bom marido? Para que eu estou pedindo para ser pai se eu não consigo ser nenhum filho? Para que eu estou invejando o cargo do meu irmão, que é diácono, que é presbítero, que é missionário, que é pastor, se eu não consigo fazer nada? Não consigo nem ali na porta dar uma saudação para o irmão. Então, muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente lê a palavra de Deus, mas só lê. Não conseguimos nem compreender o que o Senhor quer falar conosco. Eu tenho um irmão que conhece, já está um bom tempo na caminhada, é uma bênção. Ele vai evangelizar, ou tu vai ou tu vai. Que a palavra é direta. Mas muitas vezes ele ia lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ficar dentro de casa. Deus vai abrir a porta. E ele ainda usar um bordão. Faz por ti que eu te ajudarei. Não vai funcionar, irmão. Se não tiver a busca, realmente busca o Senhor. Eu sei que tu é meu pastor. Eu sei que tu pode abrir a porta. Eu sei que tu pode operar um milagre. Eu sei que tu pode curar, tu pode restaurar, tu pode renovar, tu pode fortalecer. Pode tudo. Mas precisa que eu tenha uma atitude. Para que o milagre venha acontecer na minha vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude. Tocar nas vestes. Se eu tocar, o milagre acontece. Ali havia uma multidão em redor de Jesus. Também precisavam de milagre, mas não aconteceu. Porque não estavam verdadeiramente convictos da sua vitória. E muitas das vezes a gente vai ficar com aquele homem no tanque de Betesda, só lá, esperando e vendo acontecer. Ver o irmão do lado ser próspero, ver o irmão do lado ser próspero, e nada acontece na tua vida, porque a gente só está. Temos que chamar a atenção do Senhor para a nossa vida. Para que realmente o milagre venha acontecer. Para que realmente o Senhor venha ser o centro da nossa vida. Mas o problema é que Deus não consegue ser o centro da nossa vida porque as coisas mudando e os bens materiais têm muita força muitas vezes sobre a nossa vida. Muitas vezes você vê um irmão que está andando, que não tem um carro, e ele diz, não, se eu tivesse um carro eu ajudava meu irmão, se eu tivesse um carro eu levava fulano para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí Deus permite ele ter um carro. Muitas vezes acontece, meus amados irmãos, dele passar por uma poça de água e te dar um banho. E aí Deus vai lá e diz, mas foi tu que falou? Lembra que se eu te desse um carro, tu ia ter amor ao próximo? Então, meus amados irmãos, é bem difícil acontecer. E se a gente não se atentar, pode acontecer essa desgraça que aconteceu nessa família. Pode acontecer o que aconteceu com os pais anteriormente, ser expulso do paraíso. A gente vai ver Davi era um cara sanguinário, pecador, mas ele se arrependia verdadeiramente.
e foi considerado segundo o coração de Deus. Errar é humano, a gente vai pecar, irmão, todos os dias, todas as horas, a gente peca até dormindo. Mas, Senhor, me perdoa realmente, e se arrepender desse pecado verdadeiramente, para que Deus venha operar o milagre na nossa vida e lutar para que esse pecado que eu cometi agora não venha cometer de novo. Porque o problema é que a gente fica rotineiro, cobiça aquilo que não é seu, como o presbítero falou. Olha, uma mulher que não possa olhar, te afasta do pecado. Se tu sabe que aquilo ali é um ponto fraco, não vai lá perto. Uma pessoa que bebe, for passar perto de um bar, parece que a cerveja chama ele. Então me afasta, eu desvio, passe por um caminho que não tem um bar. Se realmente eu quiser me livrar do álcool. É fácil? Não é. Porque o problema é da renúncia. Quando eu tenho que renunciar à minha carne, meus desejos, minha vontade, aí está o problema. Aí está a dificuldade. Porque eu só falo, mas na hora de praticar, já foi. Quantas das vezes eu falei, coloquei o despertador, não, Senhor, hoje eu vou orar 4 horas. O relógio despertou. Eu fui orar? Não. Não vou ser hipócrita dizer que eu fui. Não fui. Como Deus vai operar o milagre? Não vai. Não vai acontecer. Não, Senhor, mais um pouquinho. Aí o relógio desperta mais meia hora depois. Não, estou cansado. Não vai acontecer. Então, amados irmãos, o mapa está aqui. Deus deixou ele para nos ensinar tudo. Praticar o que é certo, rejeitar o que é errado. Ver os exemplos de aqueles que seguiram verdadeiramente, que se deram bem. Aqueles que não fizeram como era para ser feito, se deram mal. Pedro por 3 vezes negou, mas se arrependeu e conseguiu sua vitória. Judas traiu, não conseguiu se arrepender, perdeu sua vida.